Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa matéria, né? Nessa aula vamos aprofundar mais a questão da tomada de decisão na administração pública. Fizemos algumas pinceladas na aula, na primeira aula, na abertura do curso, né? Na aula seguinte, trabalhamos duas teorias importantes, né? E agora nessa aula vamos falar mais um pouco dessas teorias, mas aprofundar mais na temática em relação à tomada de decisão na administração pública, tá certo? Até porque, né? A matéria nossa fala sobre decisão e informação na gestão pública, temas aí que são de suma importância, né? Então vamos aqui começar. Vou compartilhar com vocês o slide. Pronto, pessoal. Como eu vinha falando nessa aula, vamos falar mais, de uma maneira mais aprofundada, sobre a tomada de decisão no âmbito da administração pública, tá? E, claro, né? Se a gente está falando de decisão pública, né, como está aqui nos pilares, né, da decisão pública, obviamente temos que trabalhar os princípios, né, que estão lá previstos no artigo 37, especificamente no caput do artigo 37, né, da Constituição Federal, que é a nossa legislação magna, né, que lida, é o nosso diploma magno, né, que disciplina todo o nosso ordenamento jurídico, né? Então, lá no artigo 37, traz 5 princípios importantíssimos, né? Que são realmente as bases, né? E as vigas mestras, né? No âmbito da administração pública no Brasil. Então, inicialmente, temos o princípio da legalidade, a atuação estrito sensu, né? O agente só faz o que a lei expressamente autoriza. Eu até falei sobre isso na nossa primeira aula, né? Foi uma aula mais de apresentação do plano de ensino, mas aí demos uma pincelada já trabalhando a decisão, né, um pouco, né, falando sobre a tomada de decisão na administração, né. Então, pessoal, a legalidade para o gestor público é diferente da legalidade para o particular, né. O particular, ele pode fazer tudo, desde que a lei não proíba que ele faça. Já o gestor público, né, o administrador, ele só pode fazer o que a lei autoriza que ele faça. Por isso que é uma atuação estrito sensu, né? Não é lato sensu de maneira ampliada. Ele só pode agir nos estritos caminhos ali determinados pela lei. Então faz apenas o que a lei expressamente autoriza. Então tem que ter uma autorização legal expressa, tá? Temos também o princípio da impessoalidade, né? Óbvio. Há uma vedação, óbvio, né, em relação à promoção formal, perseguições, né, que infelizmente acontecem. Isso é uma forma de violar a impessoalidade. E a decisão ela pertence ao órgão, né, não à pessoa, tá? Então, ao órgão, certo? Então, eu sou professor da Unitins, então, decisões que eu tomo, elas são decisões do órgão, né? Não são decisões que vão pertencer a mim. Ou a isso falando, né, a gente for trabalhar a visão do gestor da Unitins, do reitor, por exemplo, né? O reitor que toma uma série de decisões, é um ordenador de despesa, né, da instituição. As decisões não pertencem a ele, pertencem ao órgão, tá? Então ele não pode pessoalizar. Apesar de que ele é o reitor, tem a, né, ele é a pessoa dele que aparece, no entanto, ele representa a instituição Unitins, assim como é o secretário de Segurança Pública, secretário de Saúde e por aí vai, certo? Então, o administrador de gestão pública tem que agir com impessoalidade, certo? Moralidade, né? Princípio importantíssimo, alinhamento à boa-fé, né? Objetivo, a probidade, o legal que não pode ser imoral, né? É possível que um ato administrativo seja legal e moral? Com certeza, né? Com certeza. Eu faço uma remoção, certo? Um ato de remoção que em tese é legal, mas eu estou querendo beneficiar alguém com isso, né, de certa forma, tá? Ou eu estou recebendo algum dinheiro para, né, promover essa remoção. Então, eu tenho uma imoralidade, eu tenho um ato ímprobo, né? Que pode gerar, inclusive, vamos falar mais à frente, uma responsabilidade por improbidade administrativa, né? A Lei 8429, lei importantíssima, que é a Lei de Improbidade. Temos também o princípio da publicidade, né? A transparência como regra
e a condição de eficácia perante terceiros, obviamente, né? Ato administrativo, pessoal, é público, né? Ele é público. As decisões administrativas são públicas. Ah, professor, mas é aquelas situações de segurança nacional, interesse público, e às vezes o sigilo é importante. Sim, né? Seria uma exceção, são exceções aí, né? Bem restritas. Mas a regra sempre será a publicidade. Então, sempre a publicidade será a regra perante as ações, perante as tomadas de decisões no âmbito da administração pública, justamente para impedir, né, pessoal, que ocorra o que ocorria no passado aí, né? Vamos pensar assim que isso não ocorre hoje, né? Ato de corrupção, né, sistêmica, enfim, né? Muitas das vezes a corrupção se dá justamente pela falta de publicidade, né? Porque a publicidade ela proporciona o quê? A fiscalização social, ela proporciona também que haja uma auditoria por parte dos órgãos, né? De vigilância, de fiscalização, Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Ministério Público, né? Enfim, tá? E, por fim, temos o princípio da eficiência, né? A exigência da emenda constitucional 1998, ela entrou depois, né? Não estava no texto original do artigo 37, a eficiência. Então, busca o quê? O melhor resultado com o menor custo, né? Se você cria uma política pública, né? Implementa essa política pública, por mais que ela dê certo, mas o gasto foi exorbitante, né? Não há eficiência nisso. Ah, mas aí a sociedade foi beneficiada, tá? Mas aí o Estado quebrou, né? Ou financeiramente houve um prejuízo muito grande. Então não houve eficiência disso, né? Sim, temos que buscar o melhor resultado, mas com o menor custo possível, né? Buscar essa economicidade é importante, até porque o gestor público está lidando, né, justamente com verbas públicas provenientes, né, dos impostos pagos pelos contribuintes, pelo cidadão, né? Então, esses aí, pessoal, são os 5 princípios, né, basilares, né, os sustentáculos, né, da administração pública no Brasil, tá certo? E aí, como eu já vinha falando, diferentemente do ambiente privado, né, a decisão administrativa é um ato unilateral e ela é volitivo com finalidades pré-determinadas. É unilateral o ato administrativo. No ambiente privado, não. Você tem ali duas partes, né, que dialogam e chegam ao denominador comum. Não que o poder público também não possa fazer isso, mas ele faz isso numa medida muito menor, em algumas situações. Mas quando a gente fala de decisão pública, de ato decisório, de ato administrativo, ele é realmente unilateral. Vocês vão estudar de maneira muito mais aprofundada em direito administrativo, não é aqui comigo, tá? E aí, pessoal, sempre a finalidades pré-determinadas, mas sempre a finalidade, de uma forma geral, será o quê? A tutela, o atendimento, né? O ato de assegurar o interesse público. Sempre o objetivo fim, de uma forma geral, será o interesse público. Aí tem aí cada ato tem a sua finalidade determinada, né? Enfim, mas sempre buscando atender o interesse público, né? Então você pode ver aqui nessa figura, né? Nós temos aqui um motor, né? Como se fosse um motor de um carro, né? Cada motor com suas peças aqui. E, de uma forma geral, esse motor ele representa, pessoal, justamente o ato administrativo decisório, né? E esse ato tem os elementos, né, que vamos estudar mais à frente também, direito administrativo, competência, né? O agente investido pelo poder legal ele tem que ter competência para praticar o ato. Finalidade, sempre interesse público, né? Inexorável essa finalidade, né? A forma, né? O rito exigido por lei, que tem que ser observado. O motivo, né, a situação de fato e de direito que justifica a prática do ato, e o objeto do ato, né, que é o seu conteúdo, né, ele está criando, está modificando, está extinguindo um direito, então esse é o objeto do ato administrativo decisório, tá certo? Então esses elementos são importantes, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os estudarem ato administrativo, vocês vão ver lá, né, em direito administrativo que alguns atos têm natureza, alguns desses elementos são vinculados, né, outros entram na esfera da discricionariedade,
administrativa, que já é outra situação também que vocês vão estudar lá, beleza? Então, atenção nesses elementos do ato administrativo decisório. Lembrando que é um ato unilateral, que tem como finalidade sempre o atendimento do interesse público, além de algumas finalidades, né, pré-determinadas. E aí, olha só que legal esse quadro, né? Nós temos aqui, ó, decisão vinculada e decisão discricionária, né? Na decisão vinculada, pessoal, a margem de escolha, como está aqui, ó, margem de escolha nenhuma, né? Subsunção total do fato à norma. Ele não tem poder de escolha, a decisão é vinculada. Não tem o que fazer, né? Por exemplo, no serviço público federal, você tem eu estou casado e eu sou removido ex ofício, né? Por exemplo, deixa eu apertar aqui. O meu cônjuge, ou a minha cônjuge, enfim, tem o direito também de poder a minha lotação, né? Ser removida também, se ela for servidora federal. Então, veja só, se eu sou removido, então a minha cônjuge, né, minha esposa, vai pedir também a remoção. Esse ato administrativo de deferir a remoção dela, esse ato decisório, é um ato vinculado, né? Lei, é um direito que ela tem. É que nem o ato de aposentadoria. A pessoa tem um tempo ali, atender os requisitos, meu amigo. Ele tem o direito de se aposentar, não pode ser impedido de se aposentar. É um ato vinculado, certo? E aí, pessoal, já na decisão discricionária, eu falo aqui do mérito administrativo, conveniência e oportunidade, né? Até vou colocar aqui, ó, conveniência e oportunidade. Então, nesse caso do mérito, eu tenho, como até já falei antes, né? Eu tenho uma moldura legal e dentro dessa moldura, que são limites, né, determinados pela lei, o gestor público, o administrador público, ele pode se mover dentro dessa moldura e, perante as opções disponíveis, escolher a que ele entender melhor, né, que atenda melhor o interesse público. Apesar de ter discricionariedade, ele pode pensar assim, isso aqui me atende mais. Não, peraí, não lhe atende, tem que atender o interesse público, o interesse da sociedade. Sempre será o fim último de qualquer decisão administrativa, né, no seio da gestão pública, sempre será o interesse público, né? E aí nós temos aqui, ó, a discricionariedade técnica, né? Discricionariedade técnica, saberes científicos, tecnológicos ou artísticos complexos, né? Que já exige um conhecimento mais aprofundado, até porque, né? A gente está falando de técnica, né? Tecnologia, hoje já falamos em inteligência artificial, né? Enfim, e por aí vai. Em relação à validação, né, cumprimento exaustivo dos requisitos legais, né, tem que cumprir os requisitos previstos em lei, o ato vinculado, a decisão vinculada. Já a decisão administrativa, a decisão discricionária, tem que observar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, óbvio, né, porque eu posso ter também ilegalidade nisso. E aqui a discricionariedade técnica observa o estado da arte, das ciências, laudos rigorosos, sempre, né, claro, estou falando de discricionariedade técnica, tem que vir com a fundamentação técnica devida. Em relação ao controle judicial, nível de controle judicial, no caso, a decisão vinculada, absoluto, controle total de legalidade. Se o ato vinculado não observa o que a lei prevê em relação a ele, é ilegal. Então, o judiciário tem controle absoluto. Já em relação à decisão discricionária, o controle judicial é médio, né, mediano. Não substitui o mérito administrativo, jamais. Apenas o que anula os excessos. O excesso que extrapola aquela moldura que eu falei para vocês, ele é anulado. O judiciário pode vir e anular. Agora, o que está dentro da moldura, que é o mérito administrativo, ó, não pode. Já na discricionariedade técnica, o controle judicial ele é mínimo, né? Há uma zona de certeza negativa, há uma deferência administrativa, a deferência à tecnicidade, né? Então, imagine um perito, para o judiciário, o juiz, por si só, ele contra uma decisão de uma perícia, né? Ou uma decisão, como fala aqui, ó, aprovação de um novo fármaco pela Anvisa. Como é que o judiciário vai dizer que a Anvisa está errada? Complicado, né? É uma decisão técnica, né? Aqui no caso, a decisão discricionária, a construção de um hospital versus de uma escola, né? Então, o administrador ele pode escolher, dependendo, desde que a verba pública não tenha a vinculação à destinação devida, porque se já tem a destinação para a construção de um hospital e ele desvia, né, e constrói uma escola, mas ele desvia em prol da própria administração, não interessa, ele comete o crime do artigo 315 do Código Penal, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, ele não pode fazer isso, tá?
E aqui, no caso da decisão vinculada, temos como exemplo, ó, como eu falei, a concessão de aposentadoria é por tempo de serviço, não tem o que fazer. O cara completou o tempo ali, tem direito, não tem discricionariedade nisso aí. Tem que conceder. Se não concede, vem o Poder Judiciário, exercendo o seu controle judicial absoluto, como nós falamos, e aí desfaz a ilegalidade, né? Tá? Bora lá. Então, pessoal, em relação a uma motivação e ao processo decisório, né? Primeiramente, a Lei 9784 de 99, que é uma lei muito importante, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, mas é uma lei que em muitos pontos os estados adotam também, né? Garante o contraditório e a defesa. Então, a decisão surpresa, ela é expressamente vedada, né? Então, a decisão ela tem que ter, né, principalmente uma decisão administrativa, pessoal, por parte emanada de um gestor, que venha a restringir um direito ou até tolher um direito do cidadão. Né? Então, por exemplo, um embargo de uma obra, você interromper uma atividade comercial. Então, são situações aí que tem que conceder o contraditório para a defesa. Tem que ter a prévia notificação, claro, tá, situações urgentes, né? Assim, que pode ocasionar um dano social muito grande caso não haja a intervenção imediata. E mesmo assim, teremos um contraditório diferido ou postergado. Quer dizer o quê? Num momento posterior, teremos, né, o contraditório, tá certo? E aqui no artigo 50, pessoal, da Lei 9784, trata do dever de motivação, que nada mais é que a exposição tática, né, e jurídica aí, não é uma mera formalidade, mas garantia do Estado democrático de direito. Permite-se, né, a chamada motivação aliúnde. O que é a motivação aliúnde? Está no material, tá? Para vocês lerem. Eu simplesmente adoto um argumento que já de um parecer anterior, de uma decisão anterior. Então, eu pego esse mesmo argumento e aplico aqui nessa mesma situação, tendo visto que é uma situação concreta análoga à que foi analisada nesse outro parecer. Então, é chamada motivação aliúnde, tá certo? Motivação aliúnde. E aqui, pessoal, a motivação permite ao controle externo rastrear a racionalidade da escolha, né? Por isso que é importante. Professor, qual a diferença de motivo e motivação, né? O motivo já falamos, né? É o que gera, né? O porquê da prática desse ato, né? Já a motivação é a forma de exteriorizar o motivo, né? Seja por uma publicação de diário oficial, seja por uma notificação às partes interessadas, enfim. Então, a motivação é isso. E ela é de suma importância, né? Então, você observa aqui, né? Ó, são fases, motivo, motivação, né, tal. E o ato aqui finalizado. E temos a teoria dos motivos determinantes, né? A validade do ato fica acorrentada aos motivos alegados. Olha que interessante. Por exemplo, se o gestor justifica uma exoneração ad nunto por falta de verbas e as verbas existiam, o ato é nulo por vício de motivo. Né? Motivo é a situação fática que gera, né, a prática do ato. Então, por exemplo, o ato discricionário, que eu, né, de certa forma, o administrador não tem a obrigação de motivar às vezes, enfim, mas mesmo assim ele resolve motivar o ato. Então, e esse motivo não é verdadeiro. Aí, meu amigo, aplica-se a teoria dos motivos determinantes e o ato será nulo, mesmo sendo discricionário, tá? Mesmo sendo, né, discricionário, não importa. E aí, pessoal, falamos sobre essa teoria, né, de Herbert Simon, né, da racionalidade limitada na aula passada, inclusive, né, o gestor público não possui onisciência, busca ter a satisfação adequada e não a otimização absoluta sempre, né. E aí, nós vemos aqui a lei de introdução às normas de direito brasileiro, até falamos sobre isso, sobre esse dispositivo aí na primeira aula. Ó, é vedado decidir com base em valores jurídicos abstratos, sem considerar o que? As consequências práticas da decisão, né? Então, tem que o tomador de decisão ele tem que levar em consideração as consequências práticas da sua decisão, claro. Ah, não, eu quero construir um hospital naquele terreno ali, o terreno é nosso, vamos desapropriar, botar esse povo para fora. Aí, digamos, são 100 mil pessoas. Pô, mas peraí, será que é o caso mesmo? Será que não pode analisar de uma forma melhor? Então, tem que levar em consideração as consequências de fato, né, que essa decisão vai gerar no seio social. Então, isso é importante.
Resultado, a decisão pragmática informada por análise de impacto regulatória. Essa análise de impacto, ela sempre tem que estar presente, né? Tá? Ó, entrada, múltiplas variáveis, demandas sociais, né? Limites de tempo e orçamento e dados, né? Sempre aparecem como restrições. Outras, né? Limites de tempo, orçamentos, né? Muitas das vezes o orçamento ele é insuficiente, né? Insuficiência de dados, limite de dados, são poucos dados, né? E isso é ruim, né? Quando você não tem uma gama de dados suficientes para a implementação, a criação de uma política pública, né? E aí entra em cena, né, a importância dos indicadores, né? Que são, muitas das vezes, válvula de escape de várias, né? Que justificam a prática de várias políticas públicas. Então, sempre, os indicadores, eles vêm, funcionam como, né? Essa base, essa válvula de escape aí. Não tem como trabalhar sem indicador, né? É quase que impossível hoje em dia. Aí, pessoal, a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, uma lei importantíssima, né? Trata lá que a discricionariedade é reduzida por exigências técnicas, né, estruturais, tem que ter estudo técnico preliminar, o ETP, matriz de riscos, tudo isso tem que estar antes da contratação, né? Fase externa, decisões de comissões pautadas estritamente pelo julgamento objetivo, sempre. Critérios subjetivos são vedados para garantir isonomia, né, no caso do processo licitatório. E os firewalls internos, né, segregação de funções. A segregação de funções é importantíssima. Cada um tem uma função. Aquele que é o fiscal do contrato administrativo não pode, né, de certa forma, como fala aqui, ó, o agente que autoriza a despesa não pode ser o mesmo que fiscaliza o contrato, né? Então, é uma forma de freios e contrapesos contra fraudes. Então, aquele que vai fiscalizar o contrato não tem como ele participar, né, ser o mesmo que participou do processo licitatório, da comissão de licitação. Não é. Não digo nada assim, que eu já dou aula sobre isso na FGV, né, sobre a gestão financeira orçamentária. Tudo bem, se aquele que participou da elaboração do edital de licitação participar também do processo licitatório, da comissão, não tem problema, né? E mesmo assim, o Tribunal de Contas, já da União, por exemplo, já até traz algumas, como exceção, que tem locais que não tem como ter a segregação de funções, porque só tem um agente público que faz tudo, né? É o cara que elabora o edital, é ele que, né, é o pregoeiro, por exemplo, e ele ainda é o fiscal de contrato. Então, situações assim podem acontecer, professor? Sim, mas são exceções, mas podem acontecer. E o próprio Tribunal de Contas reconhece a limitação de muitos municípios brasileiros, repartições públicas menores, né, sem tantos recursos em relação a isso, né? Tá? Mas aí tem que ser algo muito bem, tá, fundamentado. Ó, lei de acesso à informação, falando sobre decisão e informação na administração pública, não tem como não falar da lei de acesso à informação, né? Ela encerra a herança, né, da cultura do sigilo, estabelecendo a máxima divulgação como regra funcional, né? Ah, professor, mas eu vi na imprensa aí um político que pôs um sigilo de 100 anos, não sei o quê. Né? Existem essas coisas, né? No entanto, a divulgação tem que ser uma regra funcional, a publicidade, né? Ó, aí vem aqui a auditabilidade em tempo real, controle do cidadão, né? Exige acesso não apenas ao ato final, mas a todos os estudos e pareceres. Esse controle do cidadão é uma forma de participação social importante na gestão da coisa pública, né? Então, essa participação social, ela tem que ser fomentada pelo gestor. Não pode ser algo visto com preconceito. Ah, o cara vai vir aqui para a minha vida, não sei o quê. Não. Daí até porque o funcionário público, o servidor público, está ali para servir a população. Ele é pago, né, pelos cofres públicos que são sustentados pelos impostos, né, pagos pelo cidadão comum, tá? Aí vem transparência ativa e passiva, o dever funcional de publicar espontaneamente e responder prontamente, né, claro, né, sempre prezando pela publicidade. Ó, sigilo como exceção absoluta, ó, restrita à segurança do Estado, como eu já falei, da intimidade, exigindo fundamentação rigorosa e prazo determinado. O sigilo não pode ser para sempre, né? Ah, mas é uma situação de segurança, beleza, mas não posso, não. Sigilo é eterno, tem que ter um prazo, tá? O sigilo tem um prazo específico, não vai esperar
aí a vida toda não é eterno, isso não pode, tá? E aí, pessoal, a lei instrumentaliza o quê? Como fachada para fins políticos, privados, né? É o vício subjetivo, né? O indivíduo que ele administra a coisa pública para ele, tá? Ó, José de Santos Carvalho Filho fala o seguinte, ó, o desvio atinge o elemento mais rígido do ato, que é a finalidade, né? Falando sobre os elementos do ato administrativo decisório, então a finalidade ela é atingida pelo desvio, né? Porque o desvio é de finalidade. Então eu saio da finalidade que é atender o interesse público e passa a finalidade de atender interesse particular, por exemplo, né? Então, a prova ela é indiciária, cronologia, falta de nexo, né? Então, comprovado o vício, o ato é nulo. Ex tunc, quer dizer o quê? Vai retroagir até a sua origem. Além de gerar o quê? A responsabilização por improbidade administrativa, tá? Ó, remoção de servidor público justificada por necessidade de serviço, mas utilizada como punição disfarçada. Isso afronta, né, a finalidade, né? Então, desvio de finalidade. Beleza? E aí, como eu já vim falando, né, o controle judicial em relação aos atos administrativos, né, decisórios, tá? Então, primeiramente, em relação aos atos discricionários, o controle ele é médio, né? Então, o juiz ele não substitui o administrador, mas ele vai atuar o quê? De maneira ativa, visando anular ofensas à razoabilidade e à proporcionalidade. Né? Vai evitando com isso que o governo dos juízes, né? Enfim, né? Temos o controle máximo em relação aos atos vinculados. Então, o judiciário ele faz o controle estrito da legalidade, tolerância zero para desvios. Por quê? Se eu tenho um desvio aqui no ato vinculado, ele é nulo e acabou, não tem conversa, tá? Ele é vinculado. Controle mínimo, né? Deferência administrativa. Então, em questões técnicas complexas, né? Como é o caso da atuação das agências reguladoras, o judiciário ele mantém a decisão se for uma das interpretações técnicas possíveis. Então, ele precisa desse auxílio técnico judiciário para decidir quando envolve aí questões técnicas, né? Em relação à omissão, a inafastabilidade da jurisdição permite ao juiz o quê? Fixar prazos, né? Com astraintes, né? Multas, enfim, quando o Estado viola seu dever de decidir, né? Quando o Estado demora ali para decidir, enfim, cabe ao Poder Judiciário, né? Mediante a inafastabilidade do controle jurisdicional, da jurisdição atuar. Beleza? E aí, pessoal? Pagou das canetas, né? Deixa eu apagar aqui. Tá, apagão das canetas. Então, a lei de probidade, pessoal, alterou de maneira profunda o regime de responsabilização para combater a paralisia por medo, né? Que é o apagão das canetas, né? Então, as pessoas tinham, muitas das vezes o gestor, ele tinha medo de atuar. O órgão lá apresentando um monte de coisa, ele tem até verba disponível e não fazia nada, porque medo de responder por isso, né? Não, o gestor honesto, a lei blinda a inovação bem intencionada, mas pune severamente decisões dolosas e violações de transparência. Sempre, né? Esse é o foco, né? Até após as novas mudanças da lei de improbidade administrativa, né? Outro ponto, a exigência do dolo específico. Então, a mera culpa, erro técnico ou ineficiência não configura improbidade. Exige o que? A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Dolo, né? Exige o dolo por parte do agente, isso é importante, né? Dolo específico. Aí vem o Tribunal de Contas, no âmbito dos Tribunais de Contas, a responsabilização ainda pode ocorrer por culpa grave, negligência grosseira. É uma questão aí, né, específica dos Tribunais de Contas, tá? E aí, pessoal, temos alguns pontos importantes, né, em relação à inteligência artificial, compliance, né, ao uso de Big Data, né, grandes bancos de dados e inteligência artificial promete eficiência, né, um dos princípios que nós falamos lá no início da aula, mas o que o direito exige transparência algorítmica, né, revisão humana, a máquina não substitui o juízo ético, jamais, né, jamais. Ainda temos a governança pública, a decisão não é mais isolada, ela é inserida em uma rede de participação, né, e gestão estratégica de risco. Então, hoje a governança ela é pública, tá? Sistemas de integridade, mecanismos preventivos, ó, então questão do compliance, canais de denúncia, auditorias, atuam antes da materialização do ato, garantindo que a sustentabilidade da política estatal. Muito importante também, né, os sistemas de integridade, certo?
E aí, pessoal, nós temos um novo paradigma aqui do gestor público, né? Ah, espera, deixa eu botar aqui. O pragmatismo, né, da Lindner, foca em consequências práticas sobre o purismo teórico, né? Então não é aquela teoria demais, né? Não é mais vista com bons olhos. Eu tenho que analisar as consequências práticas do ato. Transparência, né, que está na lei de acesso à informação, abertura total dos dados, que fundamenta a escolha, a importância dos pareceres, a tecnicidade, o respaldo em estudos e órgãos, enfim, tá? E a proteção, né, da lei de improbidade administrativa, segurança jurídica contra punições por erros sem dolo específico, né? Então, só em caso de dolo específico eu tenho, né, a punição por ato de improbidade administrativa. Tomar decisão, para concluir, evolui de um ato burocrático engessado para uma gestão complexa de riscos, onde a técnica e a governança blindam o gestor honesto e viabilizam o estado de resultados, tá? Muito importante essa reflexão aí também para nossa aula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Focada na tomada de decisão na administração pública. Leiam o material. Coloquei lá um material complementar bacana, né? Com infográficos, para vocês fixarem bem o assunto, né? Os temas foram tratados tanto nessa aula como também em todas as aulas, né? Estamos fazendo isso, tá bom? Façam as atividades, né? Não deixem, não acumulem isso para que você não se prejudique na sua nota, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.